Esperar aqui começar a gravar. Ó, já iniciou a gravação, Leomar. Deixa eu compartilhar aqui, como a gente já faz de praxe. Então, ó, fazendo. Vamos fechar logo a atividade um e a gente aproveita e fecha a 2, né? Vou dar uma olhada aqui, aí fecha a 2. Só ver qual que é qual aqui. Se eu não me engano, essa 2 aqui, ela tem duas etapas. São dois formulários. A gente vai fazendo aqui, que aí a gente já mata nessa aula, que é a instrução das atividades, né, discursiva. É isso mesmo, a gente já mata da atividade discursiva. E aí fica só os questionários, né? A gente, os questionários e o fórum que falta colocar eles aqui, publicar. É porque eu não sei se você lembra, na hora, quando essa sala foi disponibilizada para vocês, isso aqui não estava aparecendo. Eu percebi no dia que eu fui dar aula aqui, ó, situação de aprendizagem e o comunicação não estava aparecendo. Aí deu uma bugada. Aí lembrando aqui, Leomar, até para quem for assistir a aula aqui, lembrando que na aba biblioteca tem esse aqui, Guerra das Correntes, esse mini documentário, e tem essas mini aulas aqui, ó, são aulas curtas. Fica aqui, ó, na aba biblioteca. É da professora Ludmila. Ela gravou esses itens aqui, ó, tá vendo? Que são bastante itens. São itens rápidos, explicativos aí, que pode até ajudar lá na hora do questionário. Eu aconselho, na hora que você estiver resolvendo o questionário, por exemplo, você coloque em duas telas, igual eu coloquei aqui, né? Porque aí uma tela você deixa o vídeo aqui da professora, dependendo aí, né? A outra metade da tela você deixa o questionário. Porque muita coisa que ela fala aqui dá dica para você conseguir resolver o exercício. E a NR10, os itens da NR10 e do manual de auxílio da mesma, também tem dicas aqui. Inclusive, tem até algumas perguntas lá que falam de itens específicos, né? 10.2.4, por exemplo, que fala da carga, né, instalada para o prontuário das instalações elétricas, aí, por exemplo. Então, aconselho fortemente você dividir a tela e deixar a norma aberta aqui para você consultar, porque assim parece loucura, né? Eu lembro que depois que eu terminei engenharia elétrica, aí eu fui fazer essa pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Daí todas as provas, na verdade, eram questionário mesmo. A gente fazia prova, a gente fazia um estudo dirigido que era simulando a gente analisando um processo trabalhista, por exemplo, né? Aí tudo a gente fazia ou lá no computador, né? Ou então com um caderno, com um caderno de prova, né? A folha de prova. E do lado a gente, não sei se já viu aquele o Manual de Medicina do Trabalho, já viu? É um que é dessa grossura, assim. Esse aqui, ó, Manual de Medicina.
Tem vários modelos aqui, ó, mas geralmente aí a gente tinha uma cópia dessa daqui. Esse aqui, ó, esse verdinho acho que tem até ele lá em casa aí tem uns que vêm até com CD, né? A gente sempre fazia as provas, né? Com um manual de medicina ou então com a norma regulamentadora, a prova, né, relacionada à prova que a gente estava fazendo. Aí daí teve uma aluna, não tem sempre aquele sabichão, né? Aí, esse negócio aí, você tá aí dando cola para nós, professor. Aí o professor explicou, ele falou assim, ó, você como tá fazendo engenharia de segurança do trabalho, toda e qualquer afirmação você não pode fazer. Você é quase um advogado, vamos dizer assim, né? Você está fazendo quase o papel, você está entre o advogado, que é esse aqui, ó, o perito judicial, ó. Tem esse livro aqui também, ele é ótimo. Na perícia judicial, você trabalha não só como perito da sua área, ou seja, você aí, Leomar, o futuro eletrotécnico, eu como engenheiro eletricista, é chamado para ser, por exemplo, um perito do reclamante, né, ou da reclamada, né, da empresa reclamada aí, numa ação trabalhista. Então, eles utilizam seu conhecimento técnico da área, né? Por exemplo, foi um acidente relacionado à eletricidade. Então, eles vão chamar um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista para emitir um parecer técnico do que, né, o que que aquela função, por exemplo, de eletricista de rede, né? Quais são os procedimentos que ele tem que fazer para subir num poste? Aí o cidadão fala que amarrou uma corda no poste e foi subindo. Não tem o pessoal que sobe em pé de coco, coloca uma corda assim entre os pés e as mãos? Então, esse não é o procedimento correto. O procedimento é você colocar uma escada, você amarrar a escada, né, colocar uma linha de vida na escada, linha de vida no poste. Então, você vai ser um consultor, né? Um consultor na área da elétrica e também na área de, se você for, né, ou um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, você também vai ser um consultor, né, falando, ó, em conformidade com a NR10, item 10.2.4, todo estabelecimento né, com carga superior instalada, né, 75 quilowatts, tem que criar, né, constituir, né, criar e manter na empresa o prontuário das instalações elétricas. Todos os itens estão nessas letras aqui que eles chamam de aline. Então, você não vai falar, eu acho que tem que ter um documento, um manual, não. Você vai falar que em conformidade com a NR10, item tal, né, 10.2.4, por exemplo, tem que ter isso e isso e isso e isso. Ou seja, tudo é embasado numa norma regulamentadora. Você não pode fazer por achismo. Aí agora me fala, qual que é o ser humano que consegue decorar tudo isso aqui, ó? NR10, as 37, se eu não me engano agora, tem 37 ou é 38 norma regulamentadora do trabalho. Na época que eu me formei, que eu fiz engenharia de segurança, tinha 33 na época. Tinha até é, espaço confinado, não me falha a memória. Então, vai sempre crescendo e tudo que você for fazer é embasado. Então, não faz sentido eu fazer, né, uma avaliação dessa daqui sem estar embasado na norma. Você vai utilizar a norma para você saber qual que é o item relacionado àquela norma regulamentadora que está falando aquela questão. Beleza? Então, ó, na biblioteca tem esses vídeos extras aí da professora Ludmila, né? Agora, vamos lá no relatório. Eu vi que aqui está a parte 1, então O vamos finalizar ele aqui. eu já vi, professor. Tá? O vídeo Guerra das Correntes eu já vi. Já viu aí, né? Não, então, não, é importantíssimo aí. É muito bom. Então, para facilitar a vida aqui nossa aqui, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma espécie de um roteirinho aqui de como seria o formulário, esse formulário
aqui, ó, baseado na SAP. Então, ó, tem um acidente aqui, que aí teve o choque elétrico do lado, eu não sei se foi o Pedro ou foi o João, teve o choque elétrico, e daí começou a pegar fogo lá nas folhas lá e tal, né? Aí eu fiz um roteiro aqui, ó. Por exemplo, a gente vai discutindo aqui. Então, ó, já vamos colocando tudo que a gente for pondo aqui, ó, põe de vermelho e põe grifado aqui, ó. Então, ó, por exemplo, professor, então tem que fazer igualzinho o senhor está falando aí nos itens aqui do estudo de caso? Não, você não tem que fazer igual. Mas aqui eu estou dando uma dica de como que você pode escrever esse relatório, de como que você pode apresentar ele, né? Então, ó, a dica aqui da introdução. Esse relatório, né, que é o relatório de acidente, esse aqui é o modelo, dependendo, aí você coloca, né, técnico responsável, fulano, né, seu nome aí, fulano de tal. Já que é nome, né, a primeira letra tem que ser maiúscula aqui. Então, aí você coloca técnico. O ideal é você colocar também o seu, o seu registro lá no CFT, né? CFT. Aí você inventa aí, ó, CFT, sei lá, deixa eu pôr um número aqui, ó, 3205, que é o seu registro de técnico. Tem relatório que eu já acompanhei aí no mercado, que você coloca o nome e tal, e o pessoal até usa um carimbo. O carimbo dele, né? Ele coloca lá com o nome dele e depois faz a assinatura, se o formulário for formulário físico. Se for formulário, tipo aqueles formulários igual esse daí da prova aí, né? Das atividades que eu estava te mostrando antes. Daí, alguns têm assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, ela aparece aqui, ela aparece mais ou menos aqui na vertical, escrito assim, assinado digitalmente, em conformidade, né, com os padrões de assinatura aqui da empresa, sei lá, da Jales Machado, Anglo América. Então aparece tudo na vertical aqui. Inclusive, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, quando ele faz uma anotação de responsabilidade técnica, né, relacionado a um serviço a um serviço de segurança do trabalho, também aí existe uma página que você entra, igual a página que tem lá do CFT e que tem do CREA, que aí quando você se forma, você pega o seu certificado, vai lá no seu conselho, aí eles pegam lá o seu diploma, né? Fazem um registro, aí além da carteirinha, você também recebe aí você cria um login, uma senha, para todo e qualquer serviço que você for fazer relacionado, você anotar nele, aí sai as assinaturas digitais. Antigamente, você tinha que imprimir e assinar de punho, e hoje em dia você nem precisa assinar mais, não, já sai a assinatura digital, que é porque eu não tenho nenhum exemplo aqui, que senão eu ia mostrar para você. Aí aparece na vertical, escrito aqui na vertical, assinado digitalmente, igual aquelas assinaturas digitais que a gente, aquele SigSign, tem um site aí, que é tipo uma certificação. Então, o ideal é você colocar seu nome, o seu registro no conselho técnico, se você for eletrotécnico, do eletrotécnico, do técnico de segurança do trabalho, né, dependendo aí da sua titulação. O objetivo, né, eu já escrevi aqui um roteirinho aqui, deixar aqui do jeito que a gente
Ó, investigar minuciosamente, ou seja, por partes, né, as causas do acidente descrita no texto atividade 1. Ó, esse texto aqui, ó. Se você quiser, você pode até transcrever ele e colocar, né, na íntegra aqui, né? Beleza? Aí o que que eu fiz aqui, ó? Nesse causa imediata e causa básica, eu fiz uma separação aqui, já analisando o acidente. O que que você poderia fazer, ó? Vou até dividir aqui. Esse relato seria o relato, ó. Você pode até extrair da própria SAP aqui, ó. Você vai colocando, né? O duro é como tá em. Deixa eu deixar a formatação aqui. Eu visualizar a formatação. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Estranho, saiu todo desconfigurado aqui. Ah, agora sim. Se acontecer isso, Leomar, na hora que você estiver fazendo documento, você aperta a tecla Backspace, né? A que fica em cima do Enter. Você seleciona, né, todo o texto que está na frente, aperta Backspace, que aí ele vai para trás. Ele vai sair um pouco bugado aqui, por quê? Porque ele foi tirado direto do PDF. O PDF tem esse negócio, tá vendo? Ó, eu vou até separar aqui, ó. O PDF, ó, a maioria dos documentos PDF, ele não sai justificado igual tá justificado aqui, não. Certo. Eu já vou deixar tudo preto aqui, aí agorinha eu coloco na cor certa aqui. Então, ó, o que que você vai fazer? O relato, né? O relato, não só o relato seu, caso você tivesse lá, né, próximo, ou até mesmo você participado, né? Ou seja, você vai escutar o relato, né? O relato lá das vítimas, né? E colocar ele aqui na íntegra. Por quê? Porque se você não colocar ele aqui, você vai ter que colocar numa lauda, ou seja, numa folha separada, né? Porque senão, se você pôr só a análise aqui, aí vai falar, não, beleza, você analisou o acidente, mas cadê o relato na íntegra? Né? Cadê o relato desse acidente aqui? Eu quero ver. Então, aí você pode pôr aqui, ó, relato do acidente. Aí você vai, vamos pondo aqui, ó. Agora, ó, vem aqui, seleciona tudo. Olha, isso aqui saiu bugado, mas o outro não. Mas não tem problema. Aí aperta Backspace. É engraçado, fez só apagar. Bom, eu apertei Backspace. Deixa eu ver. Vai estar apagando. Já sei o que eu vou fazer. Vou apertar Tab. Quando você aperta Tab, ele vai para frente, né? Aí você aperta Backspace. Ah, aqui, ó. Eu tô deixando bonitinho aqui o relato do acidente. Colocando aqui separado aqui, deixa eu ver. Aí Pedro, eu vou ter que colocar essa parte aqui separada. Ah, agora deu certo aqui. Vou separar o parágrafo aqui para ficar certinho. Agora eu tenho que continuar essa parte aqui, porque se você vier aqui selecionar aqui, ele vai dar uma bugada aqui, ó, direto. Aí você tem que, em PDF, infelizmente, ele tem essa falha aqui, ó.
Isso tudo eu tô deixando aqui o... E primeiro você aperta Tab, porque senão ele vai sumir. Aí você volta, dando backspace aqui. Por que que eu tô formatando ele de trás para frente? Porque esse comprido aqui, ó, ele é continuação do conseguiu aqui, ó. Depois eu vou fazer uma correção padrão aqui, ó. Aí dá um espacinho, ó. Beleza. Esse parágrafo aqui a gente terminou. Agora só falta o último aqui, ó. A fumaça chamou a atenção de outras pessoas, tal. Então, o relato do acidente, ele tem que fazer parte do texto, porque senão vão falar, uai, cadê o relato aí? Você só analisou, mas será que está em conformidade? Ó, aperta Tab, né, para ir um pouco para frente, apertei duas vezes, ó, apertando Backspace. Agora eu vou consertando aqui os... agora deu certo. Então, esse aqui é o relato do acidente. Até aqui, ó. O vermelho. E vamos grifar aqui. Aí não foi pro vermelho. Deixa eu colorir novamente aqui. Beleza. Agora, analisando aqui o acidente, o que que eu fiz? Agora, por que que eu dei esses espaços aqui, ó? Pra justamente vir aqui, ó. Vou até tirar aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, causa imediata. Eu fui elencando aqui, ó. Falta de análise preliminar de risco. Lembra que eles chegaram e foi na pressa, né? Porque estavam sendo pressionados lá pelo chefe, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Eles foram pressionados lá pelo chefe, né? Na hora do acidente, né? Então, eles não fizeram uma APR, uma análise preliminar de risco, igual essa daqui, ó. Eu tô com a matéria de projeto de CEP aqui. Eu tenho uma APR aqui para mostrar um exemplo de APR aqui. Só achar aqui. Acho que tá Professor, em... também de ver, será que se der um zoom para ficar mais perto, isso ficaria melhor? Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom na página aqui. Tá falando os dois, o PDF e o... Melhorou? Melhorou um pouquinho, aham. Aí, ó, até aqui foi o relato do acidente o que que você fez? Você transcreveu o que estava aqui, né, do que causou o acidente. Então, você colocou a introdução, né? Relatório apresenta, né, as causas do acidente, apresentado no texto da atividade 1, né? Objetivo, investigar o acidente, né, de forma minuciosa, descrita na atividade 1, visando, né, buscar as causas relacionadas, né, causa direta, causa indireta do acidente. Aqui, já na parte 2, ó, causa imediata e causa básica. O bom é você colocar o relato do acidente. Se você quiser, você pode até fazer um tópico desse cinza aqui, né? E colocar relato do acidente. Mas você pode colocar aqui, ó. É, aí você já deixa claro, ó, relato do acidente, o que que aconteceu, né? Para aí você já fazer a análise logo abaixo aqui, ó, que é causa imediata, né? Quais foram os fatores, né, imediatos aí que causaram um acidente, né? Cada item aqui, né? E quais que foram as causas básicas aí, né? Dentro dos termos aí, né? Da segurança do trabalho, né? Dos termos jurídicos, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Segurança. Se eu não me engano, está em manutenções. Aqui achei um. Eu tenho um. Eu vou até deixar já aqui, ó, na página de vocês.
Ó, isso aqui é uma PR, ó. Foi isso que faltou preencher, ó. Falta de análise preliminar de risco. Aí está descrito dentro do relato do acidente o relato específico que causou, né, que justifica, né, a falta de uma APR, ó. Por isso que está entre aspas aqui, ó, os eletricistas João e Pedro, sob a pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com a relação à segurança, ou seja, a falta, por isso que chama análise preliminar de risco, tem algumas empresas que chama PT, né, permissão de trabalho, mas dentro dessa permissão de trabalho e da análise preliminar de risco, que ela está mais evidente, né, é uma análise que você faz antes, né? Preliminarmente, antes de você se expor ao risco. Então, um documento mais ou menos assim, eu peguei da rede de distribuição aqui, peguei emprestado aqui de uma matéria aqui, dessa aqui de manutenções e operações do CEP. Então, todo o serviço que você vai fazer, ó, aí você fala, ó, que tipo de veículo você utilizou, se é uma picape dos serviços técnicos e comerciais, se é uma moto, se essa é uma solicitação de serviço, se é uma ordem de serviço, que tipo de procedimento eu utilizo aqui? Aí geralmente você coloca POP número tal, ou então IT, né? Que é a mesma coisa, instrução técnica número tal. Quais que são os riscos envolvidos aí? Quais que são os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, sinalização, se todo mundo entendeu os requisitos de segurança para executar a tarefa, ou seja, eles tinham que ter parado, olhado a situação e analisado, né? Então, isso não teve. Deixa eu já deixar já tudo vermelho aqui para eu não esquecer. Então, ó, ato inseguro. Isso é. Já estou morrendo aqui. Desculpa. Isso é um ato inseguro. Ou seja, ele, nessa altura do campeonato, já deveria saber que quando for fazer uma manutenção elétrica, né, você tem que fazer análise preliminar de risco. Ó, na análise preliminar de risco, ele já ia lembrar que tem que utilizar o quê? Ó, falta de EPI para a atividade que seria executada. Aí está, entre aspas, né, o ponto no relato do acidente, onde que está evidenciado, ó. Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, ou seja, eles estavam dependendo totalmente da sorte. Olha, ó. Utilização de fita guia de aço em serviço elétrico, é condutor. Para a reposição dos cabos, João introduziu na tubulação uma fita guia de aço, né? Garoteou. O outro item, não desenergizou o circuito da motobomba. Tá de brincadeira, né? Não desenergizou. Lembra, acho que foi até na primeira aula que eu gravei para vocês, né? Prioridade na NR10, né, em serviços com eletricidade, é a desenergização elétrica. Ao atingir, ó, sempre coloca entre aspas aqui do relato, o que evidencia essa causa imediata, né, o ato inseguro aí. Ó. Ao atingir um dos cabos que foram cerrados, a fita de guia de aço, né, foi energizada, provocando choque elétrico no João. Agora, condições inseguras. Isso aqui foi ato inseguro, porque eles, como colaboradores aí, né, como funcionários, a empresa é obrigada a dar instrução, principalmente se for eletricista, porque como eletricista não é igual um eletrotécnico que tem um curso de eletrotécnica, ou igual ao engenheiro que tem um curso de engenharia elétrica, né? Eles não têm um conhecimento. Por isso que existe o curso de capacitação, o CREA chama capacitação. Aqui no Senai o pessoal chama de aperfeiçoamento. Não, aperfeiçoamento não, qualificação, isso mesmo. No jargão do CREA é capacitação, né? Que você ministra um curso a um pessoal que tem, né? E necessariamente você não precisa nem ter o segundo grau completo.
que o que te vai dar a chancela é o profissional, né? Pode ser o profissional que ministra o curso e pode ser a instituição de ensino que está ministrando, que promove o curso, e aí essa instituição de ensino, ela tem um engenheiro eletricista, um engenheiro de segurança do trabalho, que ele é o RT, né, o responsável técnico por todo e qualquer curso que é ministrado dentro da instituição de ensino ou até mesmo dentro lá da empresa, né? Tem empresas que elas colocam os engenheiros, né, contratados para também ministrar treinamento. Isso já aconteceu comigo. Eu fazia de tudo, eu fazia projeto, eu ministrava treinamento na área da elétrica, treinamento também na área de segurança do trabalho relacionada à elétrica, né? Então, ó, condições inseguras, ó. Os cabos cortados, energizados e aparentemente dentro da caixa de passagem. Então, eles estavam dentro da caixa de passagem, ok, porque foram furtados, né? Mas mesmo assim, os cabos foram cortados lá, o que que tem que fazer? Tem que ir lá no quadro e desenergizar, ó. Nas pontas cerradas do cabo de nível, dos cabos, o nível de tensão no momento do acidente era de 380 volts. Geralmente, quando é trifásico, você coloca 380. Embora três fases energizada, dá 656. Geralmente o pessoal assume 660 volts. Caixa de passagem com os cabos com folhas secas, ou seja, se eu não me engano, parece que não tem a tampa. Para piorar, né, o pessoal, se for uma tampa metálica, o pessoal passa a mão mesmo. O pessoal furta para vender em ferragista, né? E às vezes a tampa ela é furtada aí. Aí, ao redor da caixa de passagem onde estavam os cabos existiam folhas secas, né? Então parece uma coisa boba, né? Mas tempo seco, né? Circuito é energizado, pode entrar em contato. Uma outra, né? Além da eletricidade aí, o que que pode provocar um curto-circuito? O curto-circuito, se você, depois você dá uma olhada aí, vai no YouTube e digita lá, curto-circuito é provocado em em medição de energia. Você vai ver um monte de vídeo, inclusive vídeos que parecem uma explosão, porque quando entra em curto-circuito, a corrente ela vai tender ao infinito. O que que é tender ao infinito? Um valor muito alto. Aí o valor ele fica tão alto que tem caixa de passagem que ela derrete, ela derrete por causa da corrente elétrica. E, inclusive, ele provoca uma espécie de explosão mesmo. Causas básicas, né? Atitude imprópria, né? Ou seja, uma negligência, eu poderia dizer, né? Atitude imprópria barra negligência. Hábito impróprio, do mesmo jeito, né? Ou seja, não próprio para o colaborador. Ó. Falta de planejamento, que é a falta da APR, né? Da análise preliminar de risco. Então, tem uma série de fatores aí. Eu ver aqui, ó, eu vou descrever, eu separei todos os itens para a gente não perder tempo aqui. Tirando lá da NR10, porque senão a gente ia demorar demais. Eu já enumerei aqui, deixa eu até voltar aqui a marcação do parágrafo. Eu fui lá na NR10, daí eu selecionei
Olha, norma aplicada. Qual que é a norma, né? Para a gente não tirar zero, NR10, né? Então, ó, todos esses itens aqui, eles têm a ver, ó, tá vendo aqui, ó, medidas de controle. Não faltou planejamento? Então, a parte de planejamento está falando em medidas de controle, né? Aqui, ó, em todas as intervenções, eu elenquei os itens mais, assim, ó, os mais críticos, ó. Em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco, né? O item 10.2.8 aqui, ó, que fala, ó, de medidas de proteção coletiva. Faltou eles colocarem o quê? Além de EPI, também utilizar, né, por exemplo, luva. Tiveram que pegar objetos ali, né, um pedaço de pau, objetos ali que são isolantes, né, vamos dizer assim, e utilizar, ou seja, não foram preparados. Esse item fala, ó, em todos os serviços executados devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva e proteção individual também, né, a serem desenvolvidas de forma a garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Esse item 2. O 10.2.8 também, ó, medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Ó. Vou até grifar aqui, ó. Então, prioritariamente a desenergização. Existe serviço que eu faço com a energia ligada? Existe. Mas aí é linha viva, aí é outro tipo de procedimento. E na impossibilidade de implementação do estabelecido no item anterior aqui, né, desenergização, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletivas, tais como isolação das partes vivas. Esse item aqui, ele já está dando uma indireta para quem? Para o pessoal que trabalha com linha viva. Aí você joga aquelas coberturas, né, para não ficar no vácuo aqui, ó, aproveitando que eu estou com a página aberta aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu pegar um catálogo aqui da Hits. Tá falando disso aqui, ó. Por exemplo, esse daqui é um exemplo de trabalho à distância. Eles estão aqui, ó, montando no berço aqui, ó, colocando novamente os isoladores aqui de disco, né? Por exemplo, esses isoladores aqui, vocês sabiam que dependendo, você troca ele se ele tiver quebrado o disco, ou também se ele tiver muito sujo, você sabia que você tem que descer eles e com água, né, aquelas tipo catcher, né, com a mangueira, lavar literalmente, aí depois deixar secando e daí colocar de volta aqui. Aí você instala essa estrutura aqui que chama berço e coloca, né, o isolador novamente aqui, porque essa estrutura ela vai ficar segurando a cadeia, a estrutura aqui que o cabo energizado ele fica aqui mais para frente, né? Ela vai ficar o quê? Fazendo parte da estrutura enquanto está dando a manutenção. Então, ó, proteger partes vivas, é isso que está falando aqui, ó. Proteger partes vivas, olha, antes de iniciar trabalhos em equipe, tá vendo? Ó, uma série, né? Uma série de itens aqui. Deixa eu. Antes que eu esqueça aqui, Mar, rapidão aqui. Porque senão eu vou. Não esqueça aqui, né? Estamos enrolando. Deixa eu ver. Eu já deixar salvo aqui. Beleza. A gente já está quase acabando aqui. Então, eu coloquei esse outro item aqui, ó, cabe aos trabalhadores, lá do 10.13. Então, eu fui elencando aqui, ó. Se você quiser, eu deixo até disponível numa pasta para servir até de guia. Se vocês quiserem aí, eu peço para monitor aí, né? Aí eu vou, como se eu vou dar um puxão de orelha aí para
puxão de orelha aí, porque não está disponível, deveria estar disponível para vocês a essa altura do campeonato. Aí aqui, ó, destaque para esse item aqui, ó, causas do acidente relacionado ao choque elétrico. De novo, eu peguei lá do relato do acidente, ó. O eletricista José se envolveu num choque elétrico dinâmico, ou seja, direto lá com o circuito energizado, né? Ele poderia ser, por exemplo, se fosse um choque estático, por exemplo, ele estava dando, deixa eu pegar uma linha de transmissão aqui. Olha, vamos supor que ele estava dando manutenção numa torre dessa de transmissão. Daí ele encosta na torre. Teoricamente, a torre ela não é para conduzir eletricidade, né? Só os cabos que ficam depois aqui, ó, da cadeia de isolador, esse cabo aqui, ó. Esse aqui, ó, esse eletricista está fazendo o método ao potencial e esses aqui estão ajudando ele no método à distância, né? Esse aqui também está no método à distância, porque a energia está literalmente onde ele está sentado aqui, né? Ou seja, você vai dependendo aí do tipo de manutenção que você vai fazer, prioritariamente você busca desenergizar. Mas caso não seja possível, aí você vai tomar medidas, né? Que o pessoal de linha viva de transmissão, de distribuição toma, né? Nesse caso aqui da foto específico, aí já é o nível mais alto ainda, é linha viva de transmissão, né? A de distribuição é 13,8, é 34,5 kV, já esse daqui é uma linha de 360 kV de tensão. Então, ó, envolver-se com choque dinâmico, se fosse choque estático, seria uma carga que estava, por algum motivo, na estrutura carregada, né? Ou seja, ela provavelmente essa estrutura ela tem problema de aterramento, né? De escoamento, porque se ela tiver um sistema de aterramento, essa descarga estática nem vai chegar nele. Aí, quando é choque estático, é vindo o quê? De uma potencialização de uma carga estática. Se ele é dinâmico, quer dizer que foi direto no circuito elétrico aí. Quando o cabo guia foi energizado, ou seja, indiretamente, né? Ele é de aço, né? E energizou e foi para ele, né? Diretamente, ó. Aí provocou o quê? A tetanização, né? Que é a contração muscular. Depois evoluiu para parada cardíaca, porque ela foi por muito tempo, né? Ó, parada respiratória e parada cardíaca, queimadura de primeiro grau no ponto de contato, né? Onde ele estava segurando o cabo guia, né? O cabo guia foi energizado e aí ele levou queimadura leve aqui. Causas da origem elétrica do acidente. Uma causa direta, né? Contato direto, mesmo que ele estava utilizando o cabo guia, só que é um cabo guia impróprio por ele ser de aço, né? Ele foi diretamente energizado pelo circuito. Então, isso aqui é a conclusão final, e esses são os itens, né? Como se diz, os itens é, da análise, né, que motivaram, né, ou a falta desses itens, o choque, né, o choque que aconteceu com o colaborador. Daí aqui eu elenquei também, ó, o item 10.5.1 e suas alíneas. Já estamos finalizando aqui, ó. Ó, aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, tab, né? Para ir para frente, depois backspace. Olha, agora voltou. Vermelho, tal, e... Então, o 10.5.1, ó, lá da... Que é isso daqui, ó. Ó, segurança em instalações elétricas desenergizadas, ó. Então, é o que esse item aqui é a famosa, na concessionária, o pessoal chama de 5 regras de ouro. Então, a falta, né,
de adoção desses itens aqui é que causou o acidente relacionado a essa manutenção aqui, ao choque elétrico. A falta específica desses itens, que é o que? Você tornar a instalação desenergizada para você dar a manutenção. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí a norma aplicada, né? Você coloca aqui, norma. Eu escrevi aqui, eu nem pus esse item aqui. Norma. Aí o bom é você pegar lá da própria mesmo, ó, a NR10, o texto original dela aqui, ó. Aqui são as datas de publicação no Diário Oficial da União, né? E essa foi a primeira publicação em 1978, né? E a partir da primeira foram feitas alterações, né? Aqui, ó, aí fica sempre aqui, ó, alteração barra atualidade e a data que foi inserida no Diário Oficial da União aqui, ó. Aí o ideal, você colocando só transcrevendo o que está exatamente, ó, segurança em instalações, no caso, se é serviço em eletricidade, são instalações elétricas, né? Instalações e serviços, ou seja, tudo relacionado à manutenção, à construção, né? Igual tá falando aqui, ó, o item 10.1.2, ó, fase de geração, ó, criar, né, a energia, transmitir, distribuir e consumir, né? Incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos relacionados à sua proximidade. Por exemplo, a instalação do circuito de telecomunicação, que fica ali próximo, né? Observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, né? E na sua ausência, né, ou omissão, né, falta, né, dessas, as normas internacionais cabíveis aí, né? Então, se tiver uma norma internacional, né, que é adequada, vamos supor que não existisse NR10, aí ele pegaria uma norma internacional e aplicaria ele. Aí você pode até colocar, ó, publicação, a atual, né, que teve a publicação, você pode até pôr esses itens aqui, mas se só colocando que foi a norma regulamentadora aí do trabalho e o texto original aqui, ó, no início, que é o título, né? Já tá o suficiente, beleza? Então, vou aproveitar e vou disponibilizar isso aqui para ajudar vocês aí. Eu vou colocar na pasta material. Eu vou lá indicar lá, eu vou colocar abaixo do vídeo lá, material é, de apoio, tá? Porque aí, Leomar, a gente já na próxima aqui, ó, aqui tá gravado, aqui não tá disponível. A gente já chega o rei aqui, ó, porque são dois questionários. Eu nem olhei quantas questões. Vamos olhar aqui. Quantas questões? A gente viu que deu 24, né? Ou foi 24 ou 26? Ó, já esses são menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo, se você pegar aqui a NR10, ó, olha, assinale a alternativa correta, ó, já vamos fazer um mini spoiler aqui, ó. Nas questões abaixo, consultando a norma, ó. Então, ela já está te pedindo para você consultar a norma. Consultando a NR10 para verificar o item ou os itens da norma que tem relação com o texto apresentado nas questões, ó. Fala a respeito do uso de pulseira, aliança, relógio e outros utensílios. Aí você tem que olhar, o 2.1, não, 10.2.9, quer ver, São ó, vamos condutores nele. elétricos, né? É porque esse aqui, ó, de itens, na verdade, falando que você não pode utilizar, né, adornos pessoais, principalmente metálico, né, quando você está dando manutenção, ó, 2.9, ó, medidas de proteção individual.
Ok, aí você acha que, olha, vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar. Isso aqui não é relacionado, ó. Então vamos ver o 10.4.3. Nos locais de trabalho que só pode ser utilizado equipamentos e dispositivos compatíveis com a instalação. Esse também não é, provavelmente é o C, ó. Vamos lá. 10.2.9.3. É vedado o uso de adornos pessoais. Certa resposta. É esse aqui, ó. Já fazendo spoiler para essa questão aqui. Então, aí na próxima, a gente, como se diz, chega o rei nas 24 questões. Se você quiser, melhor a gente já começar pela que tem menos itens, né? Beleza? Eu vou ver relacionado ao fórum, né? Por que que o fórum não foi publicado aí, né? Porque na pior das hipóteses, né? Para não prejudicar nem você nem sua turma, a gente tira esse daqui, aí eu peço para equalizar as notas aqui novamente, tá bom? Então tá, Leomar, com Deus, e deixa eu já entrar na outra aula aqui que já vai começar. Eu também. Bom descanso. Boa aula. Amém. Bom descanso também.